Boa tarde, camaradas da Causa Operária TV. Estamos aqui com mais um correspondente internacional, a política revolucionária ao redor do mundo. Hoje é o correspondente número 193, 28 de junho de 2024. Eu sou Cláudio Martini, aqui de Barcelona. Agora são 10h37. Já é noite aqui. E hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente, né? Que a gente não tá colocando o vídeo e também não tá transmitindo no YouTube. Então a gente está aí pelo canal da CO TV, pelo Twitter e pelo Facebook. E hoje a gente está de novo aqui, só eu apresentando. E a gente teve alguns imprevistos técnicos e de outras naturezas também. A gente não conseguiu aí fazer uma pauta aí quase bem elaborada como as que a gente costuma trazer aqui pro programa. Então a gente vai aqui um pouco diferente hoje, né? Não sei se vai ser pior, mas vai ser diferente. Então, o título hoje é a senilidade do imperialismo, né? O título original aqui era o Biden Deepfake News, que virou realidade. A gente chama aí, depois do debate nos Estados Unidos entre o Biden e o Trump, que foi bem... com certeza está tendo uma repercussão muito grande aí em todos os meios de esquerda e nos meios da burguesia também. A gente vinha mostrando, né, no correspondente aí como que estava a situação do Biden, e a Casa Branca, a própria porta-voz da Casa Branca, chegou a qualificar isso de deep fake news, né, que seria a fake news mais profunda, deep fake news, ou seja, o auge da fake news. Lembrando que são eles que definem o que é fake news e o que não é. Não sei no Brasil, mas aqui também toda a imprensa estava levando uma luta, né? Defendendo o Biden, falando que essas insinuações aí de senilidade ou de falta de problemas cognitivos eram fake news, né? Aí teve esse debate, entre outras coisas, principalmente a gente ressalta esse aspecto, que a fake news, chamada fake news, se tornou aí realidade para a própria imprensa burguesa e para o próprio Partido Democrata. Eles acordaram para a vida, né? Então, acho que esse problema aí de ficar categorizando tudo de fake news é esse, que não adianta falar que é fake news, a realidade se impõe, né? Se eles tivessem escutado um pouco antes, que a gente vinha falando, eles poderiam ter aí um plano alternativo e não estariam tão desesperados, né? A gente não vai analisar essa parte aí dessa situação que o imperialismo está se colocando, né? Porque que realmente o imperialismo está nessa armadilha que ele mesmo cria, além de chamar a atenção que o problema da senilidade do Biden é um reflexo, né, da senilidade do próprio imperialismo, ou do próprio sistema capitalista, né? Chega uma hora aí que chega no fim, né? E as pessoas e o sistema político também precisam ser substituídos. É um processo doloroso, mas tem que ser levado adiante. Então, esses comentários aí. A gente ressalta também aqui tem o Twitter do próprio Biden, que apesar da senilidade dele, ele conseguiu fazer o Twitter ao mesmo tempo que ele estava no debate. Não tenho certeza que tenha sido ele mesmo que escreveu, mas aí ele disse o seguinte: somos o país mais admirado do mundo. Ninguém quer mexer com a gente. Mais temido, né? Mas ninguém aguenta mais. Eu acho que as coisas estão
estão se transformando, né? Não adianta querer impor a verdade aí. Muitas vezes a verdade não é como a gente deseja. Aí a gente põe esse outro Twitter, para lembrar, né, que a popularidade do Biden depois do debate foi lá para os casa dos 20%. É bom lembrar isso aí, que é show da democracia aí nos Estados Unidos. E aí a gente tem esse Twitter, camarada aí do X, né, publicou, e fala o seguinte sobre o Putin. O nível de confiança dos russos no presidente da Rússia, Vladimir Putin, aumentou 1%, e é de 81%. E 82% dos entrevistados acreditam que ele está trabalhando bem, informou a TASS. Isso é demonstrado pelos resultados de uma pesquisa da Fundação Opinião Pública, realizada de 21 a 23 de junho entre 1.500 russos. Curiosamente, de acordo com a agência de sondagens russa, independente e pró-ocidental Levada, Putin goza da confiança de 87% dos russos. Então, a agência ocidental atribui mais popularidade ao Putin do que a própria agência pública da Rússia. Então, a gente tem que aí fazer uma reflexão a respeito do que é democracia e do que é ditadura, né? Então, a gente vai aqui para o Twitter do Evo Morales, porque a gente vai falar um pouco também sobre a Bolívia. Aí, Twitter é uma declaração antiga do Evo Morales. Ele fala o seguinte: o único país do mundo que pode estar seguro de não sofrer golpe de Estado é os Estados Unidos, porque não tem embaixada norte-americana lá. Isso aí é um Twitter antigo, né, do Evo Morales. Hoje em dia esse posicionamento aí essa declaração já pode ser colocada em dúvida também. Aí tem outro Twitter mais recente aqui do Evo Morales, aí falando sobre o debate. Vamos dar aí uma palhinha do que ele publicou. Ele falou que o debate entre o presidente Biden e Donald Trump é uma prova clara do declínio do Império Americano. Nada se pode esperar das suas políticas, que beneficia apenas os seus interesses comerciais. A libertação do nosso povo será apenas obra nossa. Somente as pessoas salvam as pessoas. Então, tá bom. Aí a posição do Evo Morales parece que é diferente do Arce, né? Que é o que ele colocou lá de candidato a presidente, aí que ele apoiou. Então a gente entra um pouco para falar, comentar Lula no mundo. Só faço o comentário aqui, que a gente não separei o Twitter, mas eu vi. Então teve um comentário aqui da esquerda da Espanha, que às vezes a gente cai para trás. Assim, eles falaram contra, né, a legalização do porte, não do uso da descriminalização da maconha aí no Brasil, né? O pessoal aqui na Espanha se colocou contra, falando que era um absurdo aqui na esquerda da Espanha. Mas aqui, com certeza, eles não conhecem aí a realidade carcerária do Brasil, né? Também não conhecem nem de longe a polícia do Brasil, né? Pelo menos não tem como eles saberem como que é essa realidade, né? Bem difícil. A gente entra aqui na Bolívia, essa tentativa de golpe aí bem controvertida. Então a gente mostra primeiro aqui o Twitter. Ah não, esse vou ter que ir olhando, porque normalmente eu ponho na pauta já traduzido com o texto, para não ficar abrindo um por um.
que eu vou ter que ir abrindo para ver o que é exatamente. Então, no meu computador aqui. Ah, olha, isso aqui é o Daniel Flores Escobar, então ele faz uma linha aí, contando um pouco sobre o Zuninga aí, que é o general que protagonizou aí essa tentativa de golpe na Bolívia. Então, Daniel Flores fala o seguinte: muitos companheiros insistem em rechaçar a teoria de autogolpe, já que isso seria trivializar ou relativizar o rol nefasto que tem os golpes militares no processo democrático da América Latina. Então, ele escreve esse fio aí para documentar a relação entre o Arce e o Zuninga, o general, né? Então, no registro interno do Exército, em 2020, Zuninga ocupava o posto 48 de 65 da sua promoção. Em janeiro de 2014, ele e outros 2 militantes foram sancionados pelo roubo de 2,7 milhões de bolivianos subtraídos dos bônus do Jacinto Pinto, que ele não cumpria, ele fala aqui que ele não cumpria requisitos para ser general, né? Então, ele não é general, não, é comandante. Por que chegou a ser comandante? Sua experiência em inteligência, a riqueza ilícita em contrabando, amizade com dirigentes afins ao governo. Basicamente, foi o próprio Arce que elevou ele, né, para comandante. Ele era convidado em atos públicos, junto ao Arce, né? Chamavam ele de General do Povo. Em 2024, ele foi o único general de alto mando reeleito no seu cargo. Ou seja, que ele era um general altamente respaldado pelo próprio Arce, que é o atual presidente da Bolívia. E ele utilizava o cargo aí para atacar os inimigos internos, né? Os apoiadores do Evo Morales, né? Aí até que no dia 24 de junho ele ameaçou prender o Evo Morales. Deu uma declaração aí que prenderia o Evo Morales se ele se candidatasse, porque o Evo Morales ele tá sendo perseguido judicialmente também na Bolívia, ou seja, o Arce não quer que ele concorra, porque certamente perderia, o Evo ganharia a eleição. Então, esse coronel aí ameaçou de prender o Evo Morales. Isso daí realmente é como se no governo da Dilma um dos ministros da Dilma ameaçasse prender o Lula se ele fosse candidato, né? Deve ter gerado um problema muito grande pro Arce, essa declaração aí do coronel. Bom, então o que a gente vê é um problema aí. Teria que voltar, né? No golpe de 2019, que a população conseguiu reverter o golpe na Bolívia. A população, você vê que o Evo Morales ele fugiu durante o golpe, ele não organizou essa reação popular. A população da Bolívia ela se auto-organizou aí para combater, para contrarrestar o golpe, e com sucesso, inclusive. Foi um grande fracasso aí da direita boliviana, que, aliás, também tem uma competência bem duvidosa, né, na sua atuação aí. De toda maneira, foi feito uma espécie de acordo e o
o Evo Morales não concorreu à eleição e indicou aí o Arce, que era o seu ministro da Economia, como pessoa de confiança aí, com uma figura de transição, né? Ele teria que concorrer, como a burguesia aí não queria que o Evo Morales concorresse novamente à eleição. O Arce foi concorrer, mas ia ser o Evo poderia retornar na eleição seguinte, que seria essa que está se aproximando. O que o Arce está, de todas as maneiras, procurando impedir, né? Além de estar mostrando aí uma política não completamente alinhada ao estilo da direita, que é um pouco, seria uma, ou seja, ele consegue disfarçar um pouco, né, mas de uma maneira geral é uma política neoliberal, né, que está aí trazendo um grande prejuízo para a Bolívia, que antes, né, durante o governo do Evo, era um dos países que tinham maior desenvolvimento na América Latina. Então, a gente vê que o Arce ele passou a perna no Evo, né, e está aí disputando, estava tentando disputar o MAS por dentro, né, fazendo uso aí do aparelho repressor do Estado. Inclusive, ele chegou aí a jogar gás lacrimogêneo em um congresso do MAS, né, contra os militantes, que na maioria eram evistas, né, do Evo. Então tem essa disputa interna e esse problema que é um pouco aí, geral, né? Acontece em toda a América Latina, que o imperialismo não tem permitido os governos populares, né, de serem, nem mesmo se candidatar, obrigando aí a colocar segundas figuras, né, apoiar outros candidatos que acabam seguindo aí uma política mais à direita e até sendo aí agentes de grandes traições, né? Está acontecendo bastante. E aí a gente também tem esse outro problema que é esses candidatos que estão se apoiando aí nos setores repressivos, no próprio exército e na polícia, como está acontecendo no Brasil também, né? Aliança aí com a direita e apoio no judiciário e no setor repressivo. Então, a gente não vai falar aqui exatamente o que aconteceu na Bolívia. Então, a gente não tem como saber isso, né? Provavelmente pode ter tido, com certeza, né? O Arce está tendo apoio norte-americano, né? A gente não sabe se realmente o golpe foi planejado, executado pelo Departamento de Estado norte-americano, como que aconteceu, mas o que dá para saber é que as próximas eleições seguramente não vão estar guiadas aí pela lisura do processo democrático, e também que a votação não vai garantir, né, a posse de uma possível vitória aí do Evo Morales. Isso daí é uma coisa que fica bem clara aí com esse acontecimento aí em junho, tenha sido golpe, autogolpe com apoio dos Estados Unidos ou não. Com certeza o processo democrático não vai ser facilmente garantido aí na Bolívia nessas próximas eleições, né? Então a gente vem aqui mostrar alguma coisa. Aqui tem a notícia do MSN, né, que ele recebeu as ameaças desse comandante, que aí, e tem aqui o Twitter da Janine, né, que é a ex-presidenta golpista, que ela
ela está presa, né? Ela foi aí assumiu o outro golpe contra o Evo Morales, que foi golpe mesmo, e tá presa, porque é acusada aí dos massacres de Sacaba e Sencata, né? Que eles cometeram aí 2 grandes massacres. Então, ela declarou que, que ela repudia, né, essa tentativa de golpe. Então, uma curiosidade aí supostamente ela estaria, o comandante aí estaria tentando soltar a Janine, né, que com certeza é um dos objetivos aí do imperialismo, né, não deixar aí a sua serva aí na cadeia, como eles fizeram com o Fujimori no Peru. Já soltaram o Fujimori, mas soltar a Janine seria um grande problema aí com a população da Bolívia. Então, aí tendo em vista essa situação, eu queria comentar um pouco aqui sobre as teses de Pulacaio, que, que são umas teses políticas, né, que foram aí aprovadas pela Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da Bolívia em 1946. Então essas teses elas têm a característica aí de serem sido baseadas, né, no programa de transição do trotskismo, adaptadas aí à realidade da Bolívia. Uma das características dessa tese é pelo Guillermo Loura, do POR aí da Bolívia. Ele conseguiu aí entrar aí no movimento mineiro, né, em 1946, e aprovar. Ele mesmo escreveu, né, as teses, que ele era secretário lá do sindicato. E essas teses elas foram aí amplamente absorvidas pela população da Bolívia, né? Eles absorveram, né? Não é que simplesmente foi escrito e publicado, ele foi amplamente divulgado, né? E assimilado pela população boliviana, e a gente vê que faz parte da consciência política dos bolivianos, né? Em grande parte. Apesar deles não saberem que seja devido a essas teses, ou que essas teses façam parte disso, muitas vezes, já estão um pouco esquecida, mas é um programa bem atual, né? Aí quem quiser pesquisar a respeito, e ela fala aí da necessidade, né, de criar aí as milícias populares, que inclusive já tiveram lugar na própria Bolívia, já foram criadas, né? Essas teses falam também na necessidade de armamento dos trabalhadores. No caso aí dos mineiros, as teses reclamam guardar, né, dinamite, para caso seja preciso, e que é realmente como os mineiros costumam reagir à opressão, aí aos golpes da direita na Bolívia. É assim que eles expulsaram aí o presidente anterior ao Evo Morales, né, à base de dinamite. Então, essas teses elas embasam em grande parte a organização política aí da Bolívia, e elas vão se fazendo cada vez mais necessárias, né? Um programa de transição não só na Bolívia, mas em toda a América Latina, e no restante do mundo também. Ela fala aí sobre, eu vou ler só os principais temas, ela é bem abrangente. Ela fala sobre o tipo de revolução que se deve realizar, né? Revolução operária.
luta contra o colaboracionismo de classe, a luta contra o imperialismo, luta contra o fascismo. Ela fala da situação atual, né, 1996, mas que evoluiu um pouco, né? E chama aí as reivindicações transitórias. Salário básico vital, semana de 40 horas, ocupação de minas, contrato coletivo de trabalho, independência sindical, controle obreiro, controle operário das minas, armamento dos trabalhadores, bolsa de garantia, né? Bolsa para greve, fundo de greve, e supressão aí do trabalho a contrato. Fala da ação direta das massas e a luta parlamentar, explica como que deve ser. Ela consigna burguesa de unidade nacional, opongamos Frente Único Proletário. A consigna burguesa de unidade nacional, oponhamos a Frente Única Operária. Fala da necessidade de uma central operária, os pactos e compromissos. Então, muito recomendada essa leitura aí das teses de Pulacaio. Quando elas foram publicadas pelos mineiros, os donos das minas fizeram essas teses serem publicadas nos grandes jornais da Bolívia, porque o governo não tomava nenhuma medida. Então eles falaram: olha aqui o que os trabalhadores estão propondo, né? E publicaram essas teses aí integralmente nos jornais de maior circulação da Bolívia, né? Ou seja, que elas foram realmente amplamente divulgadas, inclusive pela própria burguesia, mais ou menos aí como a burguesia está fazendo agora, aí apoiando aí a nossa campanha, né, em defesa da Palestina do dia 30. Todos os jornais burgueses aí estão escandalizados, mas no fim das contas eles estão fazendo aí a propaganda da política do PCO. Lembrando aí, dia 30 de junho, né, a gente tem o Ato Nacional em Defesa da Palestina. A gente está colocando aí todas as forças do partido nesse ato e as outras organizações também, para ver se rompe essa barreira de contenção do sionismo e da extrema-direita aí no Brasil, que não permite uma ampla mobilização de massas aí em defesa da Palestina, né? E em defesa, isso se conflui para outros campos também, e na oposição à extrema-direita, né? E é isso, acho que é uma oportunidade aí de levar uma política concreta adiante no Brasil. Teria que mostrar aqui como que está a manifestação em defesa da Palestina aqui na Espanha, que ela foi um pouco, que ao contrário do Brasil, ela está controlada, está controlada aí pela esquerda imperialista, né, pela esquerda identitária. O Somidon está aí também em aliança com esses setores. Aí o cartel aí da manifestação aqui, melancia, né? Contra, e aí está escrito no cartaz mesmo, contra o pinkwashing. Contra o pinkwashing, completamente descolado aí da realidade do que está acontecendo na Palestina. Que aqui a esquerda ela apoia a campanha contra a Palestina, mas ela procura aí desmoralizar, na verdade, a manifestação, tirar todo o seu conteúdo político. No Brasil é o oposto, né? Como a esquerda abandonou essa luta, o PCO
aí está praticamente sozinho como partido de esquerda na defesa da Palestina. O POR também parece que o POR do Brasil também está apoiando. Mas pelo menos o conteúdo aí desse ato vai ser, não vai ser aguado, né? Vai estar aí um conteúdo de verdade, né? Conteúdo político aí de verdade, conteúdo concreto. A gente vai estar da parte do PCO, principalmente a gente vai estar defendendo a resistência armada palestina, o Hamas e todos os demais grupos, né, que é muito importante. Aqui o Samidon defende também a resistência armada, embora eles não nomeiem os grupos, o que é um pouco, apesar pode parecer estranho, mas também pode gerar problemas aqui sim, que são considerados terroristas, esses grupos, apesar de não serem, né? Mesmo assim, não é uma legislação firme, porque ainda tem que ter uma, tá aqui entre, a gente ainda está aqui na gangorra entre a democracia e a ditadura aqui na Europa, né? Ou seja, está na ditadura mantendo as aparências de democracia, né? Então é isso, uma grande oportunidade aí para o pessoal aí do Brasil participar. A gente está aqui também dando todo o apoio, procurando o apoio internacional aí para esse ato em defesa da Palestina, contra aí o genocídio de Israel, né? Também é uma luta aí anti-imperialista fundamental, e não é por acaso também que os palestinos têm uma situação muito parecida com a população pobre do Brasil, né? Então é uma oportunidade aí também para organizar também as lutas do Brasil, né? Para resolver os nossos problemas também, da mesma maneira aí que a população da Palestina está resolvendo seus próprios problemas. Não adianta ficar esperando, né, a ONU ou os Estados Unidos aí, os países imperialistas, ou seja, as soluções não vão cair do céu, né? A gente tem uma outra matéria aqui da Espanha, que é da Frente Anti-Imperialista, né? Então está comentando, eles foram aí uma entrevista com um especialista norte-americano sobre o sistema antimísseis dos Estados Unidos, né? A opinião dele é que o sistema anti-Estados Unidos não interceptaria nenhuma ogiva nuclear da Rússia em caso de um confronto nuclear. Mas o que ele discute um pouco no artigo é justamente a questão de até que ponto os políticos norte-americanos têm consciência disso, ou se eles realmente acreditam no que o sistema antimísseis norte-americano seja inexpugnável, que poderia levá-los aí a uma aventura nuclear, né? Uma tentativa aí de destruição total da Rússia, e de que eles pudessem sobreviver, que é o que está em jogo aí num confronto nuclear entre essas duas potências. Mas tudo isso ele também coloca aí uma explicação sobre a questão da destruição dos radares de sistema de alerta, né, prévio da Rússia, né, por parte da Ucrânia, que é o sistema. Ele explica que a Rússia não tem a tecnologia que os Estados Unidos têm por satélite para detectar lançamentos nucleares. A destruição do sistema que a Rússia tem, né, que é uma tecnologia um pouco que é eficiente, mas não deixa muito menos tempo aí para tomada de decisões, questões aí de minutos, né? Questão de 13 minutos. Isso daí aumenta, quanto menor ele fala que quanto menor o tempo que o outro país tenha para tomar esse tipo de decisão,
né, ou seja, de acionar uma reação em cadeia diante de um ataque, que pode ser nuclear ou não. Quanto menos tempo, mais probabilidade de ter acontecer um acidente, né? Ou um erro de cálculo, não um acidente, mas ou tomar uma decisão que pode ser irreversível, né? Então, é uma coisa que não deveria ser colocada em jogo, né? E que está sendo colocada. Então, aí a frente anti-imperialista traz essa explicação. Ele explica também um pouco, aí como a gente viu no debate do Joe Biden, né? Ele fala aí que os especialistas norte-americanos, ou seja, o setor político, principalmente ligado ao imperialismo, ao Joe Biden, eles não têm os maiores capacidades técnicas ou Estados Unidos tem os especialistas, mas nem sempre eles são ouvidos, né? Se é um especialista, ele fala que ele sabe como que era, porque ele tinha o trânsito aí na Casa Branca e tudo. Então explica essa questão nessa matéria aí, né? Que é uma questão aí ignorada pela imprensa aí, pela imprensa burguesa, pela imprensa ocidental. E aí a gente vem aqui para comentar a matéria do DCO, que a gente falou a semana passada. Acho que pode mostrar. A gente podia mostrar as fotos aqui do. A matéria chama Sionismo e Imperialismo, né? Aí ele menciona aí o sionismo e o imperialismo, mas o que isso ele explica como que estão, como que está integrado aí na economia mundial o imperialismo. E claro, os presidentes dos grandes fundos de inversão, né, que estão aí no ápice, que é a BlackRock, a Vanguard, esses normalmente eles são sionistas, né? Também os presidentes norte-americanos todos, não há dúvida disso, que o sionismo também porque o sionismo ele forma servos, né, pessoas que estão a serviço do imperialismo com muita lealdade, né, cegamente aí a serviço. Aí tem a foto aqui, não sei se o Zé pode pôr, que mostra as principais empresas, né, que controlam as demais empresas, que por sua vez elas são controladas aí por esses fundos de inversão. Isso aí está mostrando as empresas de alimentos, ou seja, as grandes empresas controlam diversas empresas menores, as principais. Por sua vez, essas grandes empresas são controladas pelos fundos de inversão, fundos de investimento, que é a BlackRock, a Vanguard. E esses fundos de investimento, eles, na verdade, participam de todas as empresas, né, com um capital majoritário em todas as grandes empresas. E acabam controlando todas as demais empresas. E fora, isso aí se aplica igualmente, né, alimentação, igualmente ao setor de TV, de imprensa, a mídia, né, igualmente se aplica às farmacêuticas e igualmente se aplica aos bancos, né, setor bancário, setor financeiro. Também as empresas de tecnologia, aí mostra a Alphabet, que controla Google, YouTube, Play, Maps, Ads, tem uma série de empresas. E também tem aí, por sua parte, também controladas pela Vanguard
é a BlackRock. Assim como a Apple, pelo seu lado, controla uma outra série de empresas. Então, aí tem um mapa maior aqui, que não dá nem para ver direito aí. Depois, esse daí ainda não mostra, tem mais a foto mais para baixo, aí já mostra os fundos de investimento. Aí Israel também, né? Ela surgiu aí como se fosse um fundo de investimento. Foi coletando capital para a criação de Israel. E esse capital ia ser devolvido com a ganância respectiva, né? E um controle aí das riquezas do Oriente Médio. A BlackRock e a Vanguard também estão envolvidas aí na guerra da Ucrânia, tanto como proprietária das empresas de armamento, como com a aquisição aí das empresas públicas que estão sendo privatizadas e das terras da Ucrânia. Né? Então, envolvimento aí e de todos os países, né? Quando a gente vê ela está por trás das ações do imperialismo. Na verdade, o imperialismo dá suporte para essas empresas. Aí na matéria ele dá um link no final que eu nem cheguei a ver, que é um vídeo. Aí quem quiser ver, é importante, né? Entender um pouco aí como que funciona isso daí, para a gente não ficar falando aí que a Rússia é imperialista, que a China é imperialista. Então, é para a gente saber que isso daí faz parte da nossa realidade e para a gente poder ver até que ponto que a sociedade é controlada não realmente pelos governos, mas pelo imperialismo, né? Não pelas pessoas que representam. O imperialismo não seria aí os presidentes da Vanguard e da BlackRock que controlariam. Seriam as pessoas que estão ainda acima deles, né? Que colocam a maior parte do investimento aí que não é conhecidas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na pauta. Acho que era isso mesmo. Essa matéria, tem o vídeo da von der Leyen, das eleições aqui na Espanha, na Europa. A gente deu uma acompanhada aí, já viu que a von der Leyen está aí sendo indicada novamente presidenta da Comissão Europeia, pendente da votação, né? Quem escolhe aí os representantes da parte executiva da União Europeia são os próprios chefes de Estado, ou seja, o Macron, cujo partido aí teve uma derrota histórica aí na França. Na verdade, ele não foi tão derrotado assim, ele acabou elegendo na presidência e os demais cargos da União Europeia, que apesar de toda essa gritaria aí pela extrema direita, os que estão sendo eleitos não tem nem como ser mais à direita do que eles, né? Tanto para a liderança da OTAN como para diplomacia da União Europeia. Então é engraçado que ninguém comenta muito a esse respeito. Até que ponto a Europa é realmente democrática, né? Ninguém põe isso em questão. Eu acho que é porque eles fazem a cerimônia lá em Bruxelas, aí como a cerimônia em Bruxelas já é democrática automaticamente. Deve ser alguma coisa desse tipo aí. Mas a gente não vê muito questionamento, nem nos outros países, nem aqui no Brasil, nem aqui na Espanha. Né? Muito difícil. Então, a gente acho que teve uma hora já quase de programa.
A gente faz esse programa aqui um pouco mais curto, que a gente acabou não conseguindo preparar bem organizada a pauta. Tem também, só para comentar aqui, né, no Quênia está tendo aí fora de controle aí a revolta da população e a polícia já está barbarizando, já está partindo para o massacre também. Mas a gente também está vendo aí uma desestabilização muito grande aí do imperialismo, né, a todo momento, principalmente aí na África, no Oriente Médio, e também depois do debate aí do Biden, parece que o Zelensky também deu uma espanada, né? Ele está aí, já começou a falar acordo de paz, por favor. Ele viu que ele está numa enrascada maior do que ele pensava, que não dá nem para fazer teatro mais, né? Parece que o negócio vai ficar feio. Só para terminar, então, não sei se já foi comentado isso, mas todos os puxa-sacos do Biden já estão abandonando o barco e estão aí queimando o próprio presidente. Aí. Então, o imperialismo aí foi. Mas também não tem pena aí não vão ter pena agora do Biden totalmente senil. E vamos ver o que vai acontecer aí com a política internacional, com essa crise aí nos Estados Unidos, né? E vamos aí no Brasil preparar, que a gente vai ter que ir se organizando, porque se a coisa tá ruim aí com esse monte de problemas com o imperialismo, a gente vai ter que a gente tem que se preparar também, né? Porque se eles se reorganizarem vai ser muito pior, mas também não tem essa perspectiva. Se eles não se organizarem na crise também, eles ficam mais agressivos, para a gente vai ser pior de qualquer maneira. Então a gente tem que estar preparado aí para se defender, né, dos ataques aí dessas redes de empresas, né, que é o rede de monopólios, esse conglomerado de monopólios, né, são a unificação de todos os monopólios aí, todo mundo, né, que estão procurando submeter todas as populações, inclusive aqui na Europa. A gente está vendo essas eleições europeias e toda a política que a Ursula von der Leyen está defendendo e o amplo apoio que ela tem de todas as lideranças aqui na Europa, mas é uma política que está sendo colocada aí contra a população, né? E tá sendo gestado aqui uma grande ditadura também. E a capacidade de defesa aqui da população na Europa também é bem duvidosa, né? Porque eles não estão preparados, provavelmente, para esse tipo de confronto do que está se desenhando aí, né? Tanto em relação à Ucrânia, né? Como a essa aí, instabilidade nos Estados Unidos e em todo o restante do mundo. Então, é isso aí. Por hoje, camaradas, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do programa Sem a Pauta, um pouco de enrolação. A gente foi um pouco para lá, um pouco para cá, mas vamos ver se o próximo programa a gente melhora aqui. E o pessoal aí do Brasil, quero ver aí como que vai ser a manifestação do dia 30, né? Toda a força aí. E vamos aí organizar a luta e se organizar também, né? Aproveitar a manifestação para desenvolver aí a consciência política e os seus contatos, né? Falar com o pessoal conhecer o pessoal do PCO e falar do que está acontecendo aí no mundo e na política pequena também de cada lugar, de cada outra organização política e partidária, né? Tirar aí um projeto e um plano comum aí que a gente está precisando. Então, boa noite, até a próxima semana, mais um Correspondente Internacional.